Em 2009, o Cuca chegou para tentar salvar o Fluminense do rebaixamento. Tinha 1% de chance para conseguir sair, para não ser rebaixado. E o Cuca conseguiu. Mas para isso a diretoria deu o aval, deu carta branca para que ele afastasse jogadores experientes, com mais de 200 jogos com a camisa do Fluminense, que é o caso do Fernando Henrique, do Rony, aquele Rony que fazia a dupla com o Magno Alves, do lateral esquerdo Paulo César, que era um veterano, Luiz Alberto, que também era um veterano, que fazia a dupla com o Thiago Silva na Libertadores de 2008, do ano anterior. Um cara foi vice da Libertadores e no outro ano foi afastado. Do volante Fabinho, do Elton Monteiro e o afastamento do Rui Cabeção. Então pegou os jogadores mais experientes, que estavam sendo execrados pelo torcedor, que quando tocavam na bola eram vaiados e que tinham a imagem de ter levado o Fluminense àquela situação quase irreversível. O Cuca teve a coragem de pegar esses 7 jogadores e afastar. E não tinha como contratar ninguém, porque era outubro de 2009. Tinha que contar com a molecada da base. Então, sobe a molecada da base, 5, 6 jogadores da base, para cobrir esses jogadores que foram afastados, e o Cuca acabou conseguindo. A diretoria para isso deu aval, a diretoria do Fluminense cobrou e apostou na molecada da base para sair. A situação do Fluminense hoje não é tão crítica como era em 2009. Ainda tem um jogo atrasado, a diferença do Fluminense para quem está fora da zona de rebaixamento é de 1 ponto, tem os confrontos diretos, não são 7 jogos, são 10 jogos ainda pela frente pelo Fluminense. O elenco é bem melhor, é bem mais qualificado, na sua grande maioria foi campeão no ano passado da Libertadores e ninguém desaprende de jogar de um dia para o outro, só que tá uma bagunça. E quem vê de fora, eu que sou torcedor, você que é torcedor, a gente não vê uma movimentação de cobrança. Quando há uma coletiva por parte do Mário Bittencourt, que é o presidente, que é o maior responsável, porque para mim a tropa é o espelho do comandante, eu aprendi assim quando eu servi as Forças Armadas, eu acho que o comandante tem que assumir toda a responsabilidade, não terceirizar, jogar na conta de jogador, ficar se utilizando de escudos, ele tem que ser exposto, porque é ele que faz o planejamento, é ele que contrata, é ele que assina o cheque. A gente não, pela postura dele, pela forma com que ele lida com os jogadores, não é uma liderança, um comando de cobrança ou de troca. Você dá o seu esforço, você dá o seu suor, você joga o seu futebol, você dá o seu passe, você faz o seu gol, no final do mês eu te pago o teu salário. O que a gente vê é uma camaradagem, uma amizade do dirigente com os jogadores. A gente vê no vestiário, participando das orações, abraçando os jogadores. É uma amizade muito grande e uma dívida que ele mesmo cria para si no nome do Fluminense. Que o Fluminense não tem nada a ver com isso. O cara, você pode ser grato ao cara pelo título da Libertadores ou da Recopa ou do que for. Mas não coloque as finanças do clube em risco por causa dessa alegria, dessa conquista, por seu nome estar escrito nos livros de história. Não, longe disso, né? E foi prometido ao André que uma proposta, que ele não iria segurar o André na próxima janela, que ele cumpriu, vendeu o André para o Wolverhampton, poderia ter vendido para outro clube. Mas ele cumpriu a promessa de gratidão que ele teve ao André. Já com o Arias foi um pouquinho diferente, mas ele já prometeu, fez uma outra promessa, que a próxima proposta, na outra janela de janeiro, que vier mesmo abaixo do valor, ele vai facilitar a saída. Na minha opinião, está errado. O jogador tem que sair do Fluminense com uma proposta que atenda o jogador e atenda os cofres do clube também. Isso, para mim, é profissionalismo. Nenhum dirigente que investe o seu dinheiro, né, no caso dos mecenas ou no caso da SAF, vai administrar o clube dessa forma. Só dirigente amador age dessa maneira, porque o dinheiro não é dele. E a gente vê essas promessas ao jogador, sou grato a fulano, como se fosse um favor que ele estivesse fazendo em jogar com a camisa do Fluminense. Não, porra. O Fluminense é uma baita de uma vitrine para o jogador e o salário é pago todo mês. Pelo que eu saiba, o salário do Fluminense está em dia. Então não tem esse negócio de gratidão, tem esse negócio de que cada um cumpre o seu papel, de pagar o salário ou de jogar bola. E os jogadores do Fluminense hoje não estão cumprindo o seu papel.
Alguma coisa está errada. Não sei se é a insatisfação com o Mano Menezes, se não é o rendimento, a parte física dos jogadores. Ou acho que deveria ter uma cobrança e essa cobrança ser exposta para a gente ficar até tranquilo em ver que o dirigente é um camarada que não só cobra da CBF, não só cobra da arbitragem, não só cobra de outros dirigentes ou de outra coisa, se tá calor, se tá frio, se não tá, mas também cobra dos jogadores, que são um dos maiores responsáveis pela situação atual do Fluminense. A gente quer um dirigente que cobre desses jogadores, que faça cobrança pela postura, pelo mau futebol, pelo desinteresse, pela preguiça dentro de campo. E se isso não for exposto para nós torcedores, a gente acha que ali, meu amigo, o jogador faz o que quer. A gente vê um treinador que num jogo dá banana pro torcedor. Dá um sinal de banana pro torcedor. O torcedor que pagou o ingresso, que foi pro jogo, tem o direito de se manifestar, porque ele pagou por estar ali, de dizer se está satisfeito ou não, desde que não parta para violência, é direito dele. Mas é um absurdo o treinador ter esse tipo de postura com o torcedor, que é a alma do clube, que é o que, na maioria dos casos, é o que sustenta o clube, com seu sócio torcedor, com sua Coca-Cola, com a sua pipoca que compra por ir aos jogos. E no dia que o torcedor parar de ir aos jogos do Fluminense, o Fluminense quebra, em todos os sentidos. Então ter essa postura de respeitosa, com o time cambaleando na zona de rebaixamento, e ver o técnico sinalizar dessa maneira para o torcedor na arquibancada, e no outro jogo, contra o Atlético Goianiense, ele responder ao torcedor adversário, se realmente ele falou isso, né, quem estava ali na beira do campo diz que ouviu, ele nega. Ele dizer que vai ir para a Série B abraçado com o torcedor do Atlético Goianiense, porra, esse técnico desistiu. Esse técnico não acredita, nem ele mais acredita. E o que é a diretoria, que realmente tem o poder de mudar a situação atual, como foi a de 2009, pode, com todos os defeitos, a diretoria de 2009 é muito pior. Mandou muito mal. Mas o que essa diretoria está fazendo para mudar essa situação? Vai esperar o quê? Chegar a 1% de chance de se livrar do rebaixamento? Vocês acreditam que o raio caia 2 vezes no mesmo lugar? Vai esperar chegar a 7 rodadas, 5 rodadas do final do Campeonato Brasileiro e você ainda na zona de rebaixamento? Já é a segunda, a terceira rodada do Fluminense, já está no Z4. Vai deixar o Fluminense se acostumar a essa situação? O Fluminense precisa sair dessa zona de rebaixamento o mais depressa possível. E eu não vejo, né, o que bem claro aqui, eu não vejo cobrança. Ele pode muito bem fazer uma coletiva, mas eu não vejo cobrança da parte dele com os jogadores e com o treinador Mano Menezes. Afastando, tirando, fulano, ciclano, que não tá rendendo, que tá jogando com dor no joelho, que joga mais no departamento médico do que no campo, afastando os jogadores. A torcida do Fluminense precisa ver a diretoria com postura de comando. Eu não vejo. Para mim, na minha opinião, posso estar errado, mas na minha opinião, os jogadores estão à vontade para fazer e jogar e atuar, do técnico gesticular para o torcedor, ou discutir com o torcedor e fazer o que quiser dentro de campo, à vontade. Sem cobrança nenhuma por parte do Angione, por parte do Mário, ou de quem for. Para mim, para quem vê de fora, o navio está sem comandante. Tem ninguém ali para comandar, tem ninguém para cobrar. Eles estão à vontade, isso é ruim. Isso é ruim. Isso pode fazer com que o Fluminense, rodada após rodada, não tenha força para sair de onde está. A ponto de acontecer o que aconteceu em 2009. Bateu um desespero. Faltando 7 rodadas para acabar. E ter que chegar alguém para afastar 7 jogadores, meia dúzia. Não dá, não. Nas boas todo mundo aparece, mas quando tá ruim, a galera se esconde e deixa o jogador, deixa todo mundo aí para tomar paulada. Mas o dirigente tem que fazer a parte dele.
É muito legal dar volta olímpica, beijar a taça, fazer festa, esse negócio todo, mas quando tá na situação crítica que está, aí o presidente tem que se fazer presente. Aí ele tem que aparecer, ele tem que falar, ele tem que afastar, ele tem que trocar o técnico, ele tem que trocar os jogadores, tirar os jogadores, tem que puxar a molecada da base, ele tem que dizer, olha, eu tô aqui. Eu sou o presidente, eu não tô satisfeito com isso. E ser o porta-voz do torcedor. Já que ele se comporta como um torcedor, quem também se comporte como torcedor nessa hora da cobrança. Não como um fanboy de jogador, como, meu ídolo, obrigado porque você ganhou a Libertadores. Não, porra. Eu quero um cara que cobre quando tá mal, né? Vamos lá, cobrar, exigir. E um camarada que festeje, que torça, que grite, que vá para arquibancada. É isso que a gente quer. Então, alguma coisa precisa ser feita o mais depressa possível para mudar essa situação. Porque se não fizer, rodada após rodada, fica mais difícil. Você não ganha do Lanterna, irmão. Você vai confiar mais o quê? No que mais você vai atrair a atenção do torcedor para arquibancada? Para comprar a briga. Quando o Cuca afastou esses 7 jogadores, a torcida comprou a briga e foi todo mundo pro jogo. Aí a postura da torcida não era mais de vaia e de cobrança sobre o Luiz Alberto, sobre o Fabinho, sobre o Rui Cabeção. Não, aí a torcida abraçou o time. A torcida abraçou o time, abraçou os moleques, vamos junto, vamos cair junto. Mas vamos tirar o Fluminense da situação. Mas quando a gente vê, o técnico faz o que quer, manda a banana pra torcida, discute com o torcedor, o jogador joga se arrastando, joga de má vontade. E o dirigente tá nem aí, se acha em dívida com o jogador. Cara, o navio tá sem comandante. Aí fica só o pessoal do violino tocando e o navio afundando. Flui.